Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa, e você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior índice de acerto, sim, análises. E se você quer aprender a fazer o que eu faço, é muito simples. De tempos em tempos eu disponibilizo a jornada do Não Minta Pra Mim gratuitamente. Inscreva-se lá, você vai se surpreender com a sua capacidade, com os seus superpoderes. nãomintapramim.com.br. E hoje vamos analisar quem? Márcio Smelling. Sim, você deve saber tudo que está acontecendo nesses últimos meses sobre Márcio Smelling e Dani Calabresa. Se você não está sabendo, ou se você é de fora do Brasil, eu vou fazer um resumo aqui para você. Márcio Smelling é um ator, diretor, autor, roteirista, e ele é um dos diretores, era um dos diretores da Globo, inclusive do núcleo de humor. E ele foi acusado por Dani Calabresa, uma das maiores expoentes aí do humor brasileiro, inclusive ex-mulher do Adnet, inclusive colocaram o Adnet também nesse quiprocó todo. E o Smelling era diretor da Dani Calabresa. E a Dani Calabresa se queixou com o compliance, ou seja, aquela área das empresas organizadas que vão ver ali se está tudo correndo bem, né? As condutas, as relações, as condutas inclusive entre os funcionários, entre os chefes e subordinados, se a coisa está correndo bem. Inclusive até eles olham para ver se não está tendo suborno quando você vai comprar alguma. Então o compliance é que dita ali as regras e focaliza para ver se algo está acontecendo de errado. E Dani Calabresa foi lá e se queixou que ela estava sofrendo assédio moral e sexual. Nas palavras dela, a Globo não fez nada, inclusive passou um pano ali para o Márcio Smelling, e aí ela procurou uma advogada. E aí essa advogada, por enquanto, nesse vídeo que nós estamos fazendo hoje aqui, ela não procurou a justiça, ela procurou a imprensa, ela procurou os jornais, ela procurou portais para falar dessa história. Então a briga aqui está sendo exatamente essa. Dani Calabresa e mais outras mulheres depois apareceram, além de pessoas engajadas em proteção da mulher, proteção da vítima, principalmente essas que sofrem assédio sexual, assédio moral. E aí criou-se um grande grupo de trabalho, onde as pessoas estão acusando o Márcio Smelling. Nesse meio tempo, a Globo dispensou o Márcio Smelling, também não citando esse lance do assédio sexual, do abuso de autoridade, né, do assédio moral e tudo mais. E aí é a primeira vez que ele fala em público para o pessoal da UOL. Então nós vamos analisar essa entrevista de Márcio Smelling. Eu analisei outras entrevistas para pegar ali o padrão dele e tudo mais. E agora a gente vai analisar o Márcio Smelling. É muito importante quando você tem outros materiais da pessoa que você vai analisar, você fazer uma pesquisa. Para quê? Para que você consiga pegar muitas vezes ali os trejeitos, a linha base, como é que ele se comunica, como é que ele está numa situação normal, flat, ali na sua comunicação. E aqui nós não analisamos só as microexpressões e a linguagem do corpo. Aqui nós aplicamos o protocolo Ventura LS, que são 7 aspectos para que a gente perceba a comunicação como um todo e não só um recorte da comunicação. Beleza? Dito isso, vamos para a análise. E antes, lembre-se dos 4 passos para que o YouTube perceba que você quer ficar engajado nesse canal e quer receber em primeira mão todo esse material. Primeiro, inscreva-se no canal. Isso é muito importante. Muitas vezes você acredita que está inscrito e não está. Segundo, apertar as notificações, apertar o sininho. Antes, somente isso bastava. Agora você precisa dar like, não somente nesse vídeo, em todos os outros que você assistir, e comentar, nem que seja um emoji. É importante você fazer isso. Dessa maneira o YouTube vai falar, ok, essa pessoa quer ser engajada e quer ser notificada sobre novos vídeos. Beleza? Dito isso, vamos para o Taca-lhe Play! Chegando aqui, beba água, beba muita água. E sem churumelas, vamos pro Taca-lhe Play. Vamos aqui e vamos ver o que está acontecendo aqui. Em alguns momentos eu vou deixar a rotação mais baixa para que você perceba melhor aquilo que eu estou indicando, aquilo que eu estou destacando em toda linguagem silenciosa. Beleza? Vamos lá. Perfil meu na Folha, ela traça um perfil de um abusador serial e uma pessoa que tem hábitos violentos. Eu jamais, embora eu confesse os meus excessos, como eu já confessei aqui
Vamos lá. Então, isso é muito importante. A gente vai falar isso durante, inclusive, essa análise, depois nas conclusões da análise e as minhas conclusões finais, que são muito importantes. Então, fique até o final, porque a gente vai ter coisas bem reveladoras. Aqui a gente vê um padrão diferenciado da normalidade da comunicação do Márcios. Ele está com uma piscada muito mais intensa, piscada, inclusive, em duplicidade, ele pisca 2 vezes. Você vê que ele está quase que com o olho fechado. É como se os olhos não quisessem ver isso que ele está falando, que ele está revelando, que aqui ele está dizendo, ele se está colocando que sim, ele se relacionou com essas mulheres, com muitas mulheres inclusive, e ele está revelando isso, né? Ele está confessando isso. Ele vai depois questionar outra coisa, mas aqui ele já está revelando com muita vergonha, com um afastamento muito grande. Você vê que ele está encorajado, ele está inclusive com essas sobrancelhas ao centro, que seria a raiva, ou na realidade com muita concentração. Não é só raiva quando você faz essa minha expressão, e tensionando muito os olhos e fazendo muitas piscadas. Ele vai até fazer algumas engolidas a seco. Vamos embora. E a gente pode conversar sobre eles. Olha lá, tá vendo? Quase fechando os olhos. Eu jamais tive nenhuma relação que não fosse consensual e eu jamais pratiquei nenhum ato de violência com quem quer que seja na minha vida. E aí ele engole aqui, né? Ele faz até um desgaste aqui, ele faz um pouquinho aqui de aversão, nojo e engole seco. Você pode perceber que ele dá uma engolida seca. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está declarando que sim, ele se relacionou com essas mulheres que estão ali falando que teve alguma coisa com ele. Ele fala, sim, eu tive, mas eu não tive essa relação abusiva. Então, durante aqui essa análise, durante essa entrevista, nós vamos ver o que bate e, de repente, o que não bate dessas declarações. Beleza? Vamos seguir em frente? Então, esse perfil que foi traçado ali, ele não corresponde de forma alguma. De novo, mais uma vez, aqui o número de piscadas, o olho ficando ali quase que fechando, ou seja, o inconsciente dizendo, Sara, se afasta disso, eu não quero ver isso. A pessoa que eu sou. De novo, engole aqui. Queria justamente começar por aí, Márcios. Indo já um pouco além, que é a reportagem da Piauí. Aqui vai ser bem interessante também. Ele vai falar do número das mulheres e assédio moral, assédio sexual, e ele continua com esse padrão de não querer ver. O repórter João Batista Júnior, muitas piscadas, que informa que conversou com 2 vítimas de assédio sexual, se afasta, 7 vítimas de assédio moral e 3 vítimas. Muito desconforto, que é natural, porque ele está revelando que sim, ele confirma que teve relacionamento com essas mulheres e ele vai iniciar a entrevista. Dos 2 tipos de assédio, sexual e moral, ou seja, ele não tem esse padrão de molhar os lábios aqui ele vai fazer bastante, apesar que, como ele está nervoso, pode ser boca seca, não quer dizer incongruência, mas quer dizer nervosismo nesse caso. Então ele está muito nervoso, ele está acuado, ele vai ter esse travamento de boca e principalmente esse molhar. Como ele está acontecendo várias vezes, a gente consegue tirar o que daqui? Que são pontos específicos de incongruência? Não, mas que tem pontos aqui extremamente contundentes em relação ao nervosismo desse relato, de tudo isso que ele está dizendo. Então não é o padrão dele ficar a todo momento molhando ali os lábios e tudo mais. Então você realmente percebe um nervosismo. Vamos embora. 12 vítimas, sendo 5 pelo menos vítimas de assédio. Aí quando eu falo assim 12 vítimas, você pode perceber que ele dá até uma surpresa, ele abre um pouquinho o olho mais do que o tradicional e depois volta para o padrão de não querer ver. Vamos de novo? Ou seja, 12 vítimas. Opa, viu aqui, ó? Olha aqui, você vai perceber, eu vou ir e voltar aqui para você ver, e até cai um pouco a boca, então aqui para aquele surpresa. Vamos lá? Não que ele não tenha sabido da reportagem, ele sabe, mas esse número é algo, ó, tá vendo? É algo que, ó lá, a língua vem para fora, a boca abre e o olho dá uma regaladinha. É um número que assusta ele. Vamos embora. Sendo 5 pelo menos vítimas de assédio sexual. São números chocantes e que descreve justamente o comportamento. Ele está brigando, inclusive, com os olhos. Os olhos querem se arregalar e ele dá 2 piscadas, 2 piscadas, 2 piscadas. De um assediador.
A palavra assedador incomoda muito ele, você vê que ele fecha os olhos de forma contundente. Ele chegou a dizer, quando saiu a matéria da Folha, que você mencionou... E essa piscada dupla, que ele não tem essa piscada dupla. Estou disposto a reconhecer meus erros, pedir desculpas e, se possível... Ele é um cara até que pisca um pouco mais do que o normal, é uma coisa que eu vi em outras entrevistas dele, mas essa piscada dupla e muito fechadinho os olhos não é da normalidade dele. Para pessoas que eu tenha, de qualquer forma, magoado, como você acabou de falar aqui também para a gente. O que aconteceu de fato? Qual é a sua versão dessas acusações apresentadas? Ele vai para o passado, depois vai para o lúdico, ele é no padrão, essa imagem não está invertida. É muito difícil essa defesa, Maurício. Você vê que até dá... faz um agregador temporal, ele um pouco se hesita em responder, dá uma mexida de ombro, se mexe na cadeira, ou seja, é um assunto extremamente delicado para ele. Porque, por exemplo, na matéria da Mônica Bergamo, então aqui a gente vê, mais uma vez, ele molhando os lábios, que não é o padrão dele, ele vai fazer isso muitas vezes. Então é um assunto que deixa-o nervoso, deixa de uma maneira acuada, normal, né? Você ser acusado de alguma coisa, e aí isso vai estar em constância na narrativa dele. Não é natural, então é uma bandeira vermelha pra gente levantar. Isso quer dizer que ele está mentindo toda vez que ele botar a língua? Não, isso quer dizer que ele está nervoso e muito nervoso, e inclusive esse padrão de fechar os olhos, deixar... Depois você vê que mais pro final ele relaxa um pouco mais, mas esse padrão de falar do assédio, dele revelar e confessar que sim, ele teve relacionamentos, flertes e tudo mais com os seus colaboradores, lá com os seus subordinados, é algo que deixa ele realmente muito tenso e muito nervoso. Então nós temos aqui o quê? Primeiro que ele já está revelando que ele sim, ele não nega que teve os relacionamentos com essas pessoas, né? Que ele traiu a esposa, traiu os amigos, traiu de repente até a moral e a ética e tudo mais, e o que ele está rebatendo é se ele foi um assediador, né? Se ele jogou o poder dele ou trocou algum benefício em troca a favores sexuais, beleza? Vamos pra frente? Aqui tem um trecho bem interessante pra gente assistir. Vamos lá. Me acusando de uma série de coisas. Lembre-se, quando você fala não, muitas vezes as pessoas falam, nossa, isso é sempre não. Isso pode ser múltiplos, vários. Por isso que ele fala uma série de coisas. Isso que eu vejo que falta muito em outros protocolos. As pessoas acreditam que esse não é simplesmente não. E ele pode ser vários, múltiplos, várias alternativas, várias opções. Vamos embora. Desenhando uma série de atitudes. Quando ele fala uma série de atitudes, ele joga os dois ombros para cima, você pode reparar aqui, ó. Uma série... Coloca a língua para fora, vacila. De atitudes. Os ombros vêm para cima. Que eu não cometi. E aí quando fala, eu não cometi, a glote até fecha. Ou seja, esse é um assunto muito cabeludo para ele, né? Isso é um assunto muito desagradável para ele, porque ele está revelando coisas ali que eram segredos inclusive de relacionamentos que ele teve em paralelo com essas pessoas, ou algumas pessoas, ou pelo menos uma pessoa que ele vai revelar que ele teve ali um caso, ele foi amante de uma pessoa, então ele vai revelar isso. Então é um assunto muito cabeludo. Você percebe esse padrão de colocar a língua para fora, mexer os ombros de forma inconsciente, os olhinhos fechados, e agora fecha até a glote. Vamos ver mais pra frente o que a gente tem. Aqui a gente vai ver que o grande ponto de embate ali, de discordância, é entre ele e a Dani Calabresa. Tanto é que quando ele fala da relação com a Dani Calabresa, é onde ele tem a maior dificuldade em falar, em relatar. Presta atenção aqui. Que eu tive, e eu estou interpelando também na segunda-feira. Você vê, ele continua com aquele padrão, ele não queria falar isso, ele trava a boca. É uma pena eu ter que fazer isso, tá? Tanto é que depois ele até revela, é uma pena que eu tenha que fazer isso, o inconsciente dele trava essa informação. Mas eu estou interpelando a Dani Calabresa para que ela confirme ou desminta o teor da matéria da Piauí. E aí, confirme ou desminta, ele aumenta o fluxo de piscadas, ele afina a voz, os ombros mexem de forma inconsciente. Vamos ver de novo? Para que ela confirme ou desminta o teor da matéria. Opa, deu aqui, você viu a mexidinha de ombro involuntária? Da Piauí, porque eu e ela sabemos. Se afasta. Sabemos que aquilo ali não aconteceu. E aquilo não aconteceu, acabou de ter uma aversão, um desgaste.
Então é importante, Maurício, dizer que eu sou a pessoa mais interessada em que tudo isso seja esclarecido. Eu tenho, por exemplo, vamos falar... Bom, incômodo, muito incômodo, de novo, depois volta aquele padrão do incômodo, mas aqui a gente tem uma revelação muito importante, né? Quando ele fala especificamente da Dani Calabresa, é onde há o maior fluxo, onde ele fica muito mais incomodado, né? Você vê o Sherk aqui do ombro, você vê que é um movimento involuntário, você vê a glote com adrenalina, né? Afinando a voz, o maior fluxo de piscadas. O grande embate vai ser com a Dani Calabresa. Isso tá muito, muito claro isso, né? As outras parece que ele tira mais de letra, mas com a Dani Calabresa houve alguma fera, alguma coisa aí que tá dizendo que foi assédio sexual e ele tá dizendo que foi mais um caso que ele teve. Vamos pra frente. Mais um trecho onde ele fala da Dani Calabresa. Vamos lá. Tanto a Dani Calabresa quanto eu, nós sabemos exatamente o número de piscadas, como era a nossa relação. Nós sabemos da amizade, da intimidade. Aqui ele vai de uma forma mais contundente, com maior cadência entre falar e os gestos. É quase como se fosse um tipo, olha, você sabe o que a gente fez, você sabe como foi, então aqui há uma congruência, aqui é quase como olha, você sabe que nós fizemos no verão passado. Sacaram isso? Vamos lá. Do respeito da nossa relação. Tá vendo os olhos muito mais abertos? Nós sabemos em que ponto a nossa relação se deteriorou profissionalmente. O ritmo, e aí, quando se deteriorou profissionalmente, aí depois a vergonha de novo aqui, né? Você vê o fechamento, o afastamento, inclusive com aqui um desgaste, né? Uma aversão, o travamento da boca. E isso está sendo recontado hoje de outra forma nessa matéria. Traduzindo aqui é o seguinte, ele está dizendo que existia um respeito muito profissional e e em algum momento é onde que ele vem com o padrão de novo, né, do afastamento, onde eu não quero ver isso, que houve a transformação para algo mais íntimo. É isso que ele está dizendo aqui. Então, ela sabe que houve um momento onde rompeu o patrão e funcionário e começou algo mais. É isso que ele está dizendo aqui, que é isso que aconteceu. E ela fala, e você sabe quando isso aconteceu. E ele está sendo bem contundente, bem explícito e bem cadenciado. Palavras, olhos e a mão no movimento. Eu quero acreditar que a Dani Calabresa sabe que aquilo ali não aconteceu. Ou seja, aqui é como se fosse quase que um zap na mesa. Tipo, olha, você sabe o que aconteceu, né? Você tem as suas provas, eu tenho as minhas provas. Em algum momento ele vai falar isso. E ele está sendo aqui bem contundente, bem direto. E é por isso que eu estou interpelando ela. Porque eu tenho, como ela também tem... Até raiva aqui um pouquinho, aqui, travou aqui, as sobrancelhas aqui, né? Travamento aqui das pálpebras, a boquinha, os lábios até afinam, até um pouco de raiva. Ela tem, mas eu também tenho. Toda a comunicação que eu e ela tivemos em todos esses anos. É impossível aquilo ter acontecido e a gente ter, durante 2 anos a partir dali, a relação que a gente teve de amizade, de carinho, de parceria profissional. Aí vem até um sorriso de soberba. Como se nada tivesse acontecido. Estão vendo isso? É impossível isso ter acontecido. Ou seja, veio até um sorrisinho de tipo assim, você sabe o que nós fizemos no verão passado, você sabe que existia ali uma reciprocidade, é isso que ele está dizendo, né? No mesmo jeito que ela tem provas, eu tenho provas, e existia nesses anos todos uma reciprocidade, e não um só atacando e o outro obedecendo. É isso que ele está dizendo aqui, e nesse trecho ele está sendo extremamente congruente. Vai saber o que vai acontecer, mas tem mais coisa aí, vamos para frente. Aqui nesse ponto o repórter vai perguntar de algo bem explícito que é revelado ali na matéria lá da Piauí, dizendo que ele atacou ela na saída do banheiro ou na entrada do banheiro, alguma coisa assim, e as pessoas ficaram muito escandalizadas, né, porque foi algo extremamente obsceno, né, ele botou o Bilal pra fora, tal, aquela coisa toda, e pegou, deu uma lambida na cara dela, e depois replicado isso em todos os jornais, todos os sites de comentários, de fofoca, a partir daí, inclusive, o quanto que pegou essa coisa do macho tóxico e tal. E ele vai
comentar nas palavras dele o que aconteceu. Preste atenção que nesse ponto aqui ele está muito seguro de si. É algo que me espantou bastante, diferente de quando ele fala sobre as revelações lá no início da nossa análise, dele dizendo, sim, eu tive relacionamento, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu posso ter extrapolado ali a minha função como diretor, como chefe, e acabei sendo amante, sendo namoradinho e tal. E aqui ele está muito mais tranquilo. Preste atenção nisso. Mas o que aconteceu naquela festa em 2017? Com você e a Dani. Você vê que ele fala que não vai contar, ele tem até um sorrisinho aqui da soberba, né? De tipo, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Tá bem claro isso. Não vou contar. E por que ele não vai contar? Eu não vou contar. Ele lembra, inclusive, do fato, ele dá uma olhada rapidinho aqui pro o visual lembrado. Eu posso dizer que aquilo que aconteceu naquela festa, aquela narrativa é completamente fantasiosa. Completamente. Ela é irreal. Ele se surpreende, ele está surpreso, né, com aquela narrativa que aconteceu e ele continua fazendo o sorrisinho aqui da soberba. Testemunhas de que aquilo não aconteceu. Sorriso, tranquilidade, desdém, inclusive puxando de um lado só. Sabe? Por que você não pode falar o que aconteceu? De novo, ó, surpresa. Você não pode. Eu não vou expor a Dani dizendo o que aconteceu entre eu e ela, nem naquela festa, nem... O que eu posso dizer, por exemplo, é que se tivesse acontecido aqui, porque na narrativa da matéria da Piauí, a partir dali ela teria ficado traumatizada comigo. Isso não aconteceu. Surpresa, inclusive agora aqui com tristeza, né? Indo mais ao centro, caindo as laterais e um desdém. O que é isso? Ai, cara, mas você pode ter composições de emoção? Sim, porque uma vai seguindo a outra. Surpresa, tipo, cara, o que é a surpresa com tristeza? Meio que uma compaixão, meio que, cara, acredite em mim. E aí o desdém por quê? Porque ele não acredita nessa narrativa. Sacaram? E por que ele não acredita nessa narrativa? Ele vai dar a versão dele. Uma semana depois. Então ele tá dizendo, uma semana depois, exatamente uma semana depois da festinha lá, que ela disse que ele atacou ela, botou o Bilal pra fora e tudo mais. Daquela festa, nós trocamos mensagens, uma mensagem, falar isso aqui porque expõe nada, só para dizer... Tudo que ele não quer dizer, tudo que ele não quer falar, na realidade, assim, tudo que o inconsciente dele não quer dizer, mas ele faz força para revelar, é onde ele fecha mais o olhinho e ele aumenta o número de piscadas. A nossa relação. Uma semana depois daquela festa, que eu teria feito aquele absurdo, a Dani me convida para ir à Disney, eu e minhas filhas. Quero ir para a Disney com você e suas filhas. Uma pessoa que sofreu aquilo uma semana antes. Há muita indignação, há muita congruência no que ele está dizendo e o corpo dele está revelando. Sacaram isso? É isso que passa. Ele está dizendo que as coisas não aconteceram daquele jeito que foi revelado ali pela Piauí. Por isso que ele pede muito para que essa história vá para a justiça. Poucas pessoas sabem, mas não houve ainda um inquérito, não houve ainda uma reclamação, não houve ainda uma abertura de processo. A coisa está ainda no âmbito dos jornais, dos portais de fofoca. Sacaram isso? Então ele está dizendo, cara, joga no peito, vamos discutir isso lá, porque realmente eu tive relacionamento com essas mulheres. E é isso que ele está dizendo do início ao fim. Vamos seguir. Aqui nós vamos chegar na hora do choro. Muitas pessoas falam assim, cara, mas esse choro foi verdadeiro ou não foi verdadeiro? Então vamos aqui analisar o momento do choro. Ele teve 2 momentos de choro e nós vamos analisar os 2 momentos de choro. Esse é o primeiro. É o começo de uma exposição que eu pretendo fazer da forma mais absolutamente sincera do mundo. Eu tô de peito aberto realmente, querendo reconhecer, é um ano de aprendizado. E eu agradeço muito as pessoas que não me cancelaram, mulheres, amigas, que se dispuseram a me ensinar. Minha ex-mulher, cara, eu traí ela várias vezes. Aqui começa o embargamento da voz, quando ele fala da ex-mulher. Foi muito doloroso para mim. Ele vai lembrar.
o que foi doloroso. Ele trava. Você pode lacrimeja. falar que aqui, ó, tristeza. atos foram vai para o sinestésico. esses que você hoje vai para o sinestésico de novo. reconhece como errados e que você muito reavaliou? Doloroso para mim. É muito doloroso para mim ter que sentar com a minha ex-mulher e contar. Porque contar, ele vai para o auditivo lembrado. só me interessa a verdade. Agora. Fechou a glote. Eu sentei com a minha ex-mulher e. De novo, contei, ó. Auditivo lembrado. Tudo. Tudo que eu tinha feito. De novo, aqui, ó, entumecimento, aqui a garganta fecha, lacrimeja. Tudo. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas não cai nenhuma lágrima. Porque não tá copiosamente ali. Depois acho que até ele enxuga e tal. Poderia significar Vai de novo, ó, pro sinestésico, ele olha aqui para esse horizonte aqui para baixo. para ela uma traição, mesmo um flerte não realizado, eu contei. Vamos lá. Cara, esse choro é real? Claro! Esse choro, ele tá inclusive chorando em relação a ele e a esposa, a ex-mulher, entendeu? Então, ele tá chorando pelo fato, ele tá chorando por arrependimento, ele tá chorando... Não, ele tá chorando pelo que ele passou em revelar isso, em trazer à tona toda essa traição ao conhecimento da esposa. Então, tem muita gente que acredita, mas isso eu vou para as considerações finais, ok? Mas eu vou até dar uma adiantada aqui. Primeiro, vocês têm uma ideia, eu não compactuo com o Márcios na posição política dele. Eu não compactuo nas ideias liberais dele. Eu não compactuo em vários comportamentos psicossociais que ele promove. Mas não é por isso que eu vou me contaminar, e é isso que é um problema seríssimo. Isso aqui está até no protocolo Ventura aqui, ó, que um dos 7 aspectos é a alucinação, é a contaminação. Então, quando você olha qualquer coisa, pode ser uma DR na sua casa, é algo que te contaram, uma fofoquinha na empresa, se você olha para aquela cena já contaminado, que tudo aquilo é positivo, ou tudo aquilo é negativo, ou tudo aquilo é verdade, ou tudo aquilo é uma farsa, você vai encontrar aquilo que você está procurando. Simples assim. Por isso que quando você se torna um analista psicomportamental da linguagem silenciosa, você tem que ter isso muito em mente. Tanto é que isso lá com os meus alunos é uma das coisas que a gente mais tem trabalho, para que quando a gente vai analisar alguma coisa, não se contaminar pelo personagem, não se contaminar por aquilo que você... Por exemplo, PC Siqueira, eu não compactuo com várias vertentes políticas, psicossociais, bandeiras que ele levanta, mas quando eu analisei ele, eu analisei de uma maneira asséptica, que é o que eu tô fazendo aqui. Então, se eu estiver no calor da emoção... Não, Ricardo, então você é um macho hétero pá que tá defendendo o cara, que sei o quê. Não! Tanto é que eu não tenho nem o que defender. Ele já falou que fez tudo o que fez. Agora, vai cair aí na justiça se o que ele fez passou dos limites de um flerte, passou dos limites do compliance ou não. Mas nas minhas considerações finais, eu já vou explicar para você o que eu acho, primeiro da análise e depois dessa situação toda. Então, tome cuidado para que você não fique contaminado com as suas emoções e o que você acha. Mas eu já fui abusada porque eu já fui mulher. Então você já está contaminada. Já fica essa contaminação. Tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu vou falar isso mais nas considerações finais, mas eu já analisei vários relatos de mulheres que sofreram inclusive estupros que eram verdadeiros e vários que eram falsos. E a gente tem que se afastar porque senão dá melda. E aí, isso eu vou falar mais nas considerações finais. Mas aqui é muito importante, porque muitas pessoas disseram, nossa, mas é um choro de crocodilo. Cara, toda a fisiologia dele tá para um choro real. Até porque é uma decepção interna. É uma decepção que ele teve que engolir em relação a todas as mentiras que ele contou para a ex-esposa. Beleza? Vamos seguir. Nesse ponto aqui, ele conta como era a relação dele de chefe com a galera toda ali, com os seus subordinados. Vamos ver o quanto tá congruente, o quanto tá incongruente, o quanto tá, inclusive, contaminado pelo choro anterior, porque foi logo na sequência. Então vamos lá, taca ali play! E nós... Lembrando que a rotação está diminuída para que a gente perceba mais os pontos aqui revelados. Vamos lá. Nós vivíamos ali numa grande turma, a gente viajava junto, a gente via a Copa do Mundo junto, fazia churrasco, festas em Minas. Perceba a voz embargada ainda? Sempre teve essa intimidade. Hoje, eu vejo o erro disso.
É lamentável, assim, né? É exatamente isso que eu ia falar. Ele está numa situação de decepção, de lamentar aquilo que ele agia como naturalidade. Vamos lá. Olhando também o quanto isso me distanciaria dos meus colegas, mas eu acho que é um erro. Eu ali dentro, de onde eu tinha poder de chefia, ter me relacionado, me envolvido com pessoas. Eu acho errado. Você vê que o tamanho dos olhos dele muda, você vê que ele está numa forma mais altiva contando isso, ele está com muito mais congruência contando isso, que isso ele acredita de peito aberto. Hoje eu entendo muita coisa que eu não entendia, zonas cinzentas, em que admirações profissionais... Isso eu vou falar muito nas considerações finais, essa zona cinzenta. É complicado isso aí. Podem se confundir com admirações afetivas e pessoas se relacionarem comigo, não exatamente porque estavam afim de mim, mas porque... Você vê que essa voz embargada é ainda a contaminação daquela última narrativa que ele teve falando da mulher dele. Tinha uma admiração no outro lugar e ia parecer que eu estava me aproveitando disso, entendeu? E aí aqui, quando ele fala de aproveitando disso, é que ele fecha mais os olhos, põe até a mão na boca. Eu não sei se ele não tinha, que ele tinha consciência zero, que de repente essa posição de chefia trazia, ou as pessoas meio que compactuavam, né, compactuavam com os flertes dele, com a vontade ali sexual do cara ali, de se relacionar, e que era realmente por puro prazer e não por ter a contaminação de estar relacionando com o meu chefe e ter medo que isso possa trazer algo bom ou ruim. Eu fico um pouco com o pé atrás aqui, porque você vê que ele estava indo super bem, né, olhos mais arregalados e tal, de repente ele volta com os olhinhos mais fechados, mão na boca. Agora eu nunca inibi, coagir, demitir. Agora, essa parte, ele vai com muito mais contundência. Então, é assim, eu vou falar depois nas considerações finais com mais contundência. Parece que ele tem a consciência que existia essa zona cinzenta, que ele diz que não tem essa consciência. Ele já revelou que teve os relacionamentos com essas pessoas, mas ele está muito contundente que não era uma moeda de troca. Vambora. Perseguir, isso não existe. Você... Ao contrário, eu justamente Ó, você vê aqui, ó. Você vê a diferença do padrão de piscada. via os erros disso nesse momento, porque eu não usava isso. Não existe um relato. Os olhos abertos, olha aqui, ó. Inclusive aqui, raiva, né? Não existe um relato. Ó. Que eu tenha dito para alguém, se você não fizer isso, eu não te dou aquilo. Isso não existe. Ele fala de uma maneira bem contundente isso. Isso, aliás, não apareceu mesmo. Ele tá com uma forma mais contundente ali, mas ele tem essa dúvida de não saber mais se as investidas dele tinham uma contaminação por ele ser o chefe dessas pessoas. Vamos pra frente. Aqui vai ser um trecho grande, a gente vai ficar 6 minutos aqui analisando, vou deixar correr para que a gente entenda o que ele tá dizendo sobre essa revelação dele ter confessado que ele teve relacionamento sim com várias pessoas nesse tempo aí que ele foi diretor e tudo mais. E mostrar a diferença, né? Que ele, na cabeça dele, ele estava encontrando o que era algo natural e o que as pessoas agora estão achando que não era tão natural e que ele acredita que outras mulheres podem estar se aproveitando, inclusive agora, dessa situação toda e jogou tudo no mesmo balaio. Então ele quer separar o joio do trigo, né? Ele quer separar o que realmente ele foi, de repente, ali o homem tóxico, né? Aquele cara que, de repente, passou dos limites de um affair, de uma admiração para um assédio moral, assédio sexual. Então preste atenção que é bem interessante essa parte. E aqui vai ser interessante porque a gente vai ver que ele assume os atos, mas não assume o contexto. Vamos lá. Se você olhar o todo, você entende assim, essas brincadeiras rolavam mesmo que ele não estivesse lá. Desdém. Você não fez isso que a matéria descreve que você fez. O que explica essas pessoas fazerem essa acusação? Por que essas pessoas estariam inventando uma história desse tamanho? Você viu que ele deu uma fungada aqui por causa justamente daquela, lembra da coriza que deu, das lágrimas e tudo mais? Tamanho dessa gravidade. Foram na Globo, algumas relataram isso também.
foram a Você vê que é o assunto que incomoda, né? É o assunto que faz ele piscar mais vezes, fechar os olhinhos. advogada, aceitaram falar com a reportagem da Piauí. O glote. É um delírio coletivo isso? Está todo mundo contra você? Aí ele fala, então é delírio coletivo, que todas essas pessoas, nada disso aconteceu? Ele fala, não, aconteceram. Não. De novo, por que ele parou no nariz? Porque estava com a lágrima ali dentro, funga-funga. Assim, repito, Isso é muito legal. Às vezes a pessoa fala, Ricardo, toda vez que toca o nariz é uma bandeira vermelha. Não, cara, pode ser coriza, pode ser lágrima. Maurício, nessa acusação, nesse grupo, isso é preciso ser dito. Eu acredito que tem pessoas que genuinamente o feriram. Ele assume que ele fez cagada. Por isso que as pessoas às vezes não entendem que quando você faz uma análise ou quando você faz uma narrativa, a pessoa não está sendo toda mentirosa ou toda verdadeira. Há picos, né, que você pode dizer, aqui é congruência, aqui é incongruência. A vida real não é que nem os filmes, não é que nem as historinhas que a gente lê nos livros, onde o personagem ruim é 100% ruim e o personagem bom é 100% bom. Vida real, você tem nuances de momentos onde a pessoa está contando a verdade, nuances onde a pessoa está contando a mentira, ou nuances onde a pessoa está escondendo algo e nuances onde ela está sendo mais explícita. Isso é bom para que, se você quer aprender a linguagem silenciosa, enxergar além das palavras, tenha isso em mente. Isso é muito importante, ok? Não adianta você pegar um personagem e acreditar que ele é todinho. Isso acontecia muito no início, quando eu comecei a fazer, que a pessoa fala assim, nossa, mas tem hora que você fala que a Bianca Toledo está sendo congruente, tem hora que ela está sendo incongruente, mas então, é assim. Você tem que pegar os pontos principais e, no final, fazer uma conclusão geral. Mas você tem que entender que existem pontos congruentes e pontos incongruentes. Vamos lá. Que genuinamente eu magoei. Que eu gostaria muito de saber quem são. Eu gostaria muito de entender quem são. E se isso aconteceu realmente, que eu acredito que aconteceu, me desculpar, reparar. Mais uma vez, ele não foge da situação de que não houve atos de relacionamento entre homem e mulher enquanto ele era diretor. O que ele está discutindo é o contexto. Vamos lá. E assumir responsabilidade. Eu quero assumir responsabilidade por qualquer coisa que eu tenha feito. Quando ele fala qualquer coisa, é múltiplos, inúmeros. Mas existe também nesse grupo processos de vingança contra mim. Isso existe. Por quê? Não vou negar que Por existe. quê? De pessoas Por quê, que se sentiram desprestigiadas no trabalho, pessoas que perderam um lugar em programas que queriam estar. Isso tudo existe. Pessoas com medo, pessoas que vieram. Existe. Eu posso contar casos sem dizer nomes. Vamos lá, isso acontece muito também no mundo corporativo, aquela velha história. Quando você toma, às vezes, algum não, a pessoa fala assim, nossa, ele está escolhendo aquele em vez de mim, porque ele é puxa-saco daquele e tal. Isso existe no mundo corporativo. Se você vive no mundo corporativo, você sabe o que eu estou te falando. Sempre vai ter a rádio peão, que vai contar uma história, e às vezes não é a realidade. Muitas vezes o mérito é depreciado com o rótulo de puxa-saco. Sacaram isso? Então, o que ele está dizendo aqui é que ele assume que ele deve ter feito coisas ruins para algumas pessoas, para algumas mulheres e tudo mais. Ele assume isso e ele quer saber quem são essas mulheres e receber ali a sua culpa, ali, a sua condenação. E ele está dizendo aqui que algumas ele acredita, e ele diz que tem prova, que foram relacionamentos recíprocos. Que houve uma paquera aqui, um flerte aqui, uma reciprocidade. Porque quando existe o assédio sexual, assédio, né? Não o abuso, o assédio em si, não há reciprocidade. É sempre o assédio e o outro só recebendo. Quando existe uma reciprocidade, ou seja, eu devolvo o bilhetinho, eu devolvo o flerte, eu vou atrás, eu procuro, então, mesmo você estando numa situação de chefia e subordinado, não é considerado assédio. Mesmo assim, eu ainda, nas minhas considerações finais, eu vou contar para você o que eu acho melhor. Você que é chefe, você que é subordinado, é o que você deve fazer, beleza? Eu não estou compactuando o que ele está dizendo, eu estou revelando o que ele está dizendo, beleza? Vamos lá. Tá? Só para deixar claro, assim, da complexidade.
E mais uma vez, vou aqui me expor, tá? Eu me relacionei com uma autora durante 2 anos. Na verdade, a gente tinha uma relação que era uma relação... A gente ficou, ao longo da vida, ficamos durante 8 anos, tá? Tivemos momentos de envolvimento durante 8 anos. Ela casada e eu casado. Hoje ele faz até incapacidade, incompreensão, vergonha dessa situação toda. Tá? Só que durante 2 anos, isso derivou para um caso mesmo. Estou dizendo assim, não que ele tinha vergonha na época, estou dizendo que agora ele está contando esse fato, putz, não deveria nem ter, né? Praticamente namorava. Era o meu último ano de casamento. Tá? Mais uma vez? Eu me separei muito porque eu me apaixonei por essa pessoa. Tá? Então, tivemos essa relação. De novo, vem para as piscadas, ele não quer revelar? Ela trabalhava comigo. Ele lembra? Depois ela... Vai pro primeiro futuro? ela nem era da Globo, depois ela entrou para a Globo em outra equipe que não era minha, depois ela veio para a minha equipe, depois saiu da minha equipe. Ela não necessariamente estava sempre sob o meu guarda-chuva, mas a gente tinha uma história de 2 anos. Em determinado momento... Várias vezes ele vai fazer um desdém e vai fazer também a vergonha. Vergonha, desdém, Uma pessoa da família dela interceptou uma mensagem minha. Tá vendo essas travadas, hein? Tá? Ela, para se defender... Aí ele fica até com um arzinho aqui, ó, tipo da soberba, tipo para se defender. Disse que eu estava assediando. Jogou no colo dele. Sorrisinho da soberba. No trabalho. Mas nós tínhamos um caso. Essa história durou. Eu me separei no final do ano. Veio uma surpresa. E no outro ano eu estava separado e ela continuou casada. E aí a história evoluiu mais ainda, porque eu estava separado, então a gente podia se encontrar mais livremente, muitas vezes aqui em casa. Chegou um momento, por exemplo, em que ela vinha aqui em casa de Uber, porque o carro dela enguiçou. As confirmações das corridas do Uber, ela não reparou que iam para o e-mail do marido dela. Desdém, tipo, cara, ela não reparou que as confirmações do Uber iam para o e-mail do marido dela. Aí ela foi cobrada na família, o que ela fazia tanto na minha casa. E a resposta que ela deu foi que eu obrigava ela a trabalhar na minha casa. Bom, ele está revelando aqui várias coisas, como ele disse, né, que ele não queria revelar, e agora está revelando que dentro dessas acusações existem agora alguns personagens satélites querendo tirar uma casquinha. É isso que ele está dizendo. Para ele estar dizendo isso, e com essa forma contundente de revelar detalhes, é muito provável, e ele diz em algum momento que ele tem prova de tudo isso que ele está dizendo. Vamos para frente que tem mais um detalhe aqui para depois eu entrar nas conclusões finais. Aqui nesse trecho eu encontrei justamente aquilo que eu estava dizendo. Aqui a gente não analisa só as microexpressões, lembre-se disso. São 7 aspectos para a gente analisar de forma científica. Eu não vou ser burocrático para não deixar chato a análise, né? Para ser burocrático, vem para o curso que você aprende a botar todas as bandeiras vermelhas, tudo. Aqui a gente tem que expor para que você entenda o caso inteiro, não fique simplesmente só indicando e sendo extremamente técnico, porque daí é chato para você ver. Mas a narrativa, que é o rito da mensagem, que é um dos 7 aspectos, é o R, é o rito da mensagem, é muito importante a gente entender, e principalmente antes de alucinar. Veja o que ele fala aqui, que dá uma fechada no que ele expôs aqui nessa declaração, nessa entrevista que ele deu para o UOL. Ele não se exime da culpa, ele diz, eu sou culpado até dessas pessoas que agora estão aí atirando no teto de vidro, eu também sou culpado, que eu dei brecha para que isso acontecesse. Presta atenção. Então, assim, não tem como eu não dizer que tem maldade nessa história. Tem maldade nessa história. Eu repito, tudo isso está acontecendo, mesmo as maldades, pelos erros que eu cometi. Porque se eu não tivesse dado margem
para ser esse cara que tem esse telhado de vidro, vamos dizer, de ter me relacionado com pessoas. Aqui ele está sendo bem congruente, bem contundente com raiva. Trabalho, ter flertado Raiva. no trabalho, de hoje poder ser acusado como um cara que tinha relacionamentos com pessoas que estavam abaixo dele, que Raiva. pode ser considerado a sério. Esse telhado de vidro está fazendo as pessoas elevarem a 15ª potência e colocarem em cima coisas que eu nunca fiz. E tudo... É engraçado que a menina aqui, ó, a feição dela no início da entrevista era assim, né? E aqui ela tava começando até a abrir. Aí quando ela meio que percebe no inconsciente dela que ela tá meio que abrindo e meio que, putz, eu acho que eu estou entendendo o que ele tá querendo dizer, ela fica meio que decepcionada. Dá uma olhada nisso. Presta atenção nela aqui, ó. Ó, você vê que o semblante dela tá mais tranquilo agora. Antes ela começou com o semblante pesado. Agora tá mais tranquilo. E presta atenção, eu vou deixar bem aqui numa velocidade menor. Levarem a 15ª Olha isso. potência e colocarem Ela em estava cima praticamente como uma ouvinte e não como uma jornalista coisas aqui. que eu nunca fiz. Aí, ó. Aí vem tipo assim, a decepção dessa narrativa toda. Era tipo assim, cara, eu queria que essa entrevista tivesse ido para outro lado, mas não deu, né? Não deu, meu Deus do céu. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Acho que é o finalzinho que ele fecha a conclusão. Vamos lá. Tudo que eu tô falando aqui para vocês, eu tenho E faz até um cinzinho aqui com a cabeça, né? prova de tudo. E até arregala os olhos aqui, ó, tenho prova de tudo e tal. Eu tô chegando nas conclusões finais, mas essa parte foi importante, porque, mais uma vez, na narrativa dele, nessa entrevista inteira, ele não foge das acusações, ele aceita as acusações e ele quer se defender das acusações. Ele sabe que fez besteira, que ele foi para essa margem cinza, que a gente vai falar daqui a pouco, e que ele acredita que tem coisas ali também que estão se aproveitando. Tanto é que ele diz, olha, essa pessoa está falando isso, mas eu tenho essa prova. Essa pessoa está falando isso, eu tenho essa prova. E o que pega muito mesmo ele é a Dani Calabresa. Mas a gente vai falar isso depois na conclusão final. Vamos para o último choro agora. Vamos analisar o último choro dele e o contexto desse último choro. Presta atenção. Um texto também, desculpa, só para que complementa essa tua pergunta. Teve um texto também que foi... Esse texto, assim, me emocionou muito, assim, vou tentar falar dele sem chorar, porque toda vez que eu falo desse texto... Já começou a chorar? Muito... Já começou. É de uma mulher... Você vê que os olhos já estão marejados? Que escreveu aos homens... A voz já deu até uma embargada. Acusados de abuso. Aqui, ó, engoliu. Entumecimento. E é um texto que fala... Ela falou assim, nós mulheres estamos falando muito entre nós mulheres, eu quero falar muito embargado, aos homens. Lágrimas. E ela fala assim, é muito difícil para um homem ser acusado de abuso. Entumecimento das narinas. E assumir que em algum momento pode ter sido abusivo. Aqui você vê bastante expressões, vamos ver de novo aqui, ó. E assumir que em algum momento pode ter sido abusivo. Aqui a expressão bem de choro, aqui. Porque a gente acha que pessoas abusivas são pessoas más. Quase que não sai. Mas a maioria das pessoas que cometem algum abuso são pessoas boas, que fizeram coisas ruins. E pessoas boas fazem coisas ruins. E você não é o que você fez. Expressão de choro, expressão de incapacidade, incompreensão. E a outra coisa que ela falou é... Tá tentando lembrar o texto. Também dói. De novo, ó, engoliu em seco, incapacidade, incompreensão, eu vergonha. Isso, que muitas vezes eu não valorizei, não tive empatia por pessoas que eu magoei, mulheres, nunca pessoal. Porque eu não tive intenção de machucar. Vamos lá, esse é um choro real? É um choro real, inclusive é um choro real por decepção própria, né? Ele não está chorando da causa, ele não está chorando em relação às acusações e nada disso. Ele está chorando, inclusive, por uma revelação interna de ser, é uma revelação do que agora na cabeça dele mudou. Vamos então para as considerações da análise. Ele fala uma coisa legal aqui nesse texto,
de uma mulher, que ela diz assim, pessoas boas fazem coisas ruins. É exatamente isso que eu falei até um pouco tempo atrás. O que acontece? Não existem personagens 100% ruins e personagens 100% bons. Por exemplo, vamos pegar o caso do Marcola. Marcola mata, trafica, mas você pode ter certeza que ele deve ter momentos bons, de repente com a mãe dele, com o filho dele, né, com a esposa dele, e ele vai ter ações com ética e com moral com essas pessoas. Por isso que não analise os casos querendo achar só coisas ruins, só incongruências, inconstâncias, senão você vai sempre estar alucinado em relação a que, por isso que tem muitos casos até que você nem pode analisar, porque você está tão contaminado. Lá no grupo do WhatsApp, lá no grupo secreto dos meus alunos, muitos alunos dizem, eu não consigo nem analisar esse caso porque eu estou contaminado com essa história ou com essa pessoa, eu já não gosto dessa pessoa, então eu vou encontrar coisas ali que não existem. O que ele diz aqui é o seguinte, que ele foi um cara que cometeu erros, ele assume isso, que ele se relacionou com pessoas, com seus subordinados, vários subordinados, ele falou que se relaciona ali com algumas mulheres e tudo mais, mas que algumas ele acredita que acho que ele passou do ponto, outras não. O que ele está dizendo aqui de forma muito clara, muito congruente é, fiz besteira, principalmente no caso da Dani Calabresa, ele acredita que ali houve alguma coisa mais forte, mais contundente, as outras de repente foram umas coisas mais abertas e tudo mais. Ele não vê como um assédio moral e sexual, ele não vê. Hoje ele já está revendo isso por causa dessa zona cinza, então ele está revendo as suas atitudes. Aí alguém pode dizer, porque veio à tona? Sim, você só reflete quando você cai. Não tem como você levantar antes de cair. Saca? Muita gente fala isso, né? Mas fulano você tá pedindo desculpa porque descobriram. Sim, é assim que funciona a vida. Você só levanta depois que você cai. Não tem como você levantar sem cair. É simples assim. E lembrando, eu nem vou com a cara do Márcio Smelling na situação política ou sociocultural ou liberal, mas eu analiso ele como um analisado, como um ser humano. Para mim não importa se ele é homem, se ele é mulher, se ele é hétero, se ele é negro, se ele é branco, se ele é pardo, como em todas as minhas análises. Então tome cuidado com esse lance de lugar de fala. Se você se permitir somente a falar e entender, mulheres entendem mulheres, homens entendem homens, gays entendem gays, pretos entendem pretos, brancos entendem brancos, você vai virar segregado. Você tem que entender o ser humano. Entenda o ser humano. Entenda a psique. Vai ser a melhor coisa para você, independente do outro, independente se você aceita ou não a conduta do outro. Enxergue o outro simplesmente como um ser humano. Ser humano é ser humano. É isso que está faltando muito, eu acho, na sociedade, né? As pessoas acusam muito, ou perdoam muito, ou aceitam muito, muitas vezes, né? Vamos aceitar porque é mulher que está dizendo. Vamos aceitar porque é o negro que está dizendo. Vamos aceitar porque é o gay que está dizendo. Vamos aceitar porque é o pobrezinho que está dizendo. Não! Vamos aceitar e vamos entender o ser humano, independente se ele é quem ele é. Eu acho que isso é muito importante. Agora, as minhas conclusões, além, né, eu meio que misturei as minhas conclusões da análise com conclusões de vida, eu sempre dou uma conclusão de vida. Aqui, o que ele diz de zona cinzenta, por isso que tem muitas empresas que têm o compliance, não só para pegar, às vezes, um suborno, às vezes, né, um por fora ali da área de vendas, mas até pelo relacionamento e tudo mais entre os funcionários. É muito difícil. Tanto é que tem muitas empresas que não aceitam pessoas que têm um relacionamento dentro daquele departamento. Por quê? Porque pode influenciar no mérito, pode influenciar na indicação e pode mesmo. E mesmo que não influencie, as pessoas que estão olhando de volta vão achar que teve quem indica. Não é o QI, né? Mas quem indica. Não foi mérito pelo QI, foi mérito de quem indica. Por isso que muitas empresas não aceitam que haja um relacionamento entre ali os pares, principalmente chefe e subordinado, porque em algum momento vai dar ruim, que é o que aconteceu aqui. Então, mesmo que ele tenha tido relacionamentos na cabeça dele, saudáveis, salutares, normativos, em algum momento alguém de fora ou a própria pessoa pode estar contaminada pela posição que está se relacionando com o chefe e esperando, inclusive, uma resposta além da afetiva, mas a de reconhecimento. Então, isso é ruim, tanto para o chefe quanto para o subordinado. Mas, Ricardo, e se eu estiver sendo assediada ali, puxa, de repente o meu chefe se apaixonou por mim e blá, 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 blá. Abra o jogo,
Abra o jogo. Primeiro, é um relacionamento salutar? É possível que vocês possam ter esse relacionamento aberto e tudo mais? É difícil. Em algum momento, como eu disse, vai dar besteira, mas tem que abrir o jogo. Eu acho que tem que abrir o jogo e falar assim, cara, eu acho que a gente trabalhando no mesmo ambiente vai ser difícil manter isso sem o julgamento, tanto o meu quanto o seu e quanto das pessoas que estão em volta. É quase impossível. Por isso que muitas empresas proíbem o relacionamento, apesar que ninguém manda no coração, né? Por isso que muitos casais, às vezes, se relacionam escondido, né? Não tem impedimento nenhum, não é nada tipo, não tem impedimento, são pessoas solteiras que mas ficam numa situação difícil. Ou um dos dois pede para sair da empresa, ou um dos dois pede para mudar de departamento, porque é isso que acontece. E você? O que você achou desse caso do Mellen aqui? Você está acreditando nessa história dele? Você está acreditando mais na história da Dani Calabresa? De quem que você está mais acreditando pela tua análise? Pela tua análise, né? Escreva aqui embaixo, vai ser muito legal para que você compartilhe aqui a sua percepção da linguagem silenciosa. Não só na opinião, mas na linguagem silenciosa. O que você viu? Ela, inclusive, nem relatou ainda nada publicamente, só foi tudo por escrito. Mas lembrando, você pode torcer por um lado, você pode torcer para o outro. Você pode levantar uma bandeira para um lado, você pode levantar uma bandeira para o outro. Mas é muito importante saber que quem vai julgar é uma pessoa capacitada. Vai ter que ser um juiz e os advogados é que vão levantar ali toda a documentação, todos os testemunhos para que chegue e que os culpados paguem por aquilo que fizeram de errado. Beleza? Então, mais uma vez, se você quer aprender isso que eu faço, de tempos em tempos, eu forneço a jornada do Não Minta Pra Mim, gratuito, aprendendo a ler mentes. Então, não é somente microexpressões e corpo, são 7 aspectos aqui, ó, que você vai aprender junto comigo e muito mais. Uma semana inteira, se cadastra lá, nãomintapramim.com.br. E mais uma vez, não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.